Meu nome é Luana, eu sou engenheira agrônoma formada na Universidade Estadual de Montes Claros, no campus Janaúba, e atualmente eu estou no segundo semestre do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM, sob a orientação do professor Leonardo Barro Dobles, e hoje eu irei apresentar meu projeto de dissertação intitulado Ácidos úmicos e periformosporanítica, efeitos sobre o crescimento, nutrição, fisiologia e produção de feijoeiro. Bem, o feijão comum é uma cultura de grande importância socioeconômica no Brasil. Ele faz parte da dieta da maioria dos brasileiros, constituindo uma importante fonte de carboidratos, de proteínas e de ferro. Entretanto, o feijoeiro ele ainda apresenta uma baixa produtividade média nacional. E essa baixa produtividade ela é decorrente principalmente do manejo inadequado da cultura e da utilização de baixos níveis tecnológicos. Diante dessa baixa produtividade e da crescente demanda por alimentos, surge então a necessidade de empregar novas tecnologias aos sistemas produtivos, a fim de incrementar o crescimento, o desenvolvimento e o rendimento de grãos do feijão comum. Tecnologias sustentáveis, como a utilização de micro-organismos benéficos e de substâncias úmicas, têm mostrado resultados positivos na promoção do crescimento das plantas. E diferentes micro-organismos benéficos podem ser utilizados como promotores de crescimento vegetal, destacando entre eles os fungos endofíticos e as bactérias. Periformospora índica é um fungo endossimbiótico biotrófico que possui a capacidade de se associar simbioticamente ao sistema radicular de várias espécies de plantas. Esse fungo, ele possui uma ação semelhante à ação dos fungos micorrízicos arbusculares, entretanto, apresenta uma vantagem em relação aos fungos micorrízicos, pois eles são facilmente cultivados em meio de cultura. Já as substâncias úmicas são compostos provenientes da degradação microbiana da matéria orgânica do solo e são constituídas pelas frações de ácido úmico, ácido fúlvico e uminas. Os ácidos úmicos correspondem à fração mais ativa das substâncias úmicas e eles podem proporcionar melhorias às características físicas, químicas e biológicas dos solos, além de afetar diretamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A associação entre micro-organismos promotores de crescimento e substâncias úmicas tem sido pouco estudada ainda, entretanto, a eficiência dessa associação tem mostrado ser melhor do que o uso isolado desses bioestimulantes em algumas culturas, como o milho, o tomate e a cana-de-açúcar. Então, diante do potencial do uso conjunto de micro-organismos e de substâncias úmicas para a promoção do crescimento das plantas e o aumento de produtividade das culturas, é importante a realização de mais estudos voltados para essa associação, principalmente em culturas como o feijoeiro, que é uma cultura de grande importância socioeconômica, mas que ainda apresenta uma baixa produtividade. O feijoeiro comum é uma cultura herbácea, anual, pertencente à classe das dicotiledôneas, família Leguminosae, gênero Phaseolus e espécie Phaseolus vulgaris. Essa espécie é a espécie mais importante dentro do gênero Phaseolus. O Brasil é o terceiro maior produtor de feijão mundial, ficando atrás apenas da Índia e do Mianmar. E os estados brasileiros com maior produção de feijão são o Paraná, seguido do estado de Minas Gerais. Então, o feijoeiro ele é cultivado por pequenos, médios, grandes produtores, portanto, em diferentes níveis tecnológicos e em diferentes sistemas de cultivo, em praticamente todas as regiões brasileiras. Justamente por conta dessa ampla distribuição do feijoeiro, muitas vezes eles são cultivados sob condições ambientais adversas de temperatura e de precipitação, que limitam o seu rendimento de grãos. A temperatura ideal para a produção de feijoeiro é entre 15 e 27 graus.
Temperaturas muito elevadas, em torno de 30 a 40 graus, podem causar o abortamento floral e, consequentemente, comprometer o pegamento de vagem, e temperaturas muito baixas podem prolongar o ciclo da cultura. Já em relação à precipitação, essa cultura ela necessita de cerca de 300 a 600 milímetros de água, bem distribuídos durante todo o seu ciclo de cultivo. O feijoeiro ele apresenta um sistema radicular pivotante, pouco desenvolvido, concentrado principalmente nos primeiros 10 centímetros de solo. Então, essas características do sistema radicular, associados ao fato de ser uma planta de ciclo curto, torna a cultura altamente exigente em nutrientes e bastante sensíveis a estresses abióticos. A parte aérea do feijoeiro é composta por um caule herbáceo, constituído por uma sucessão de nós e entrenós. A cultura apresenta dois tipos de folhas: folhas simples, também denominadas de folhas primárias, que surgem após os cotilédones, e as folhas trifolioladas, também denominadas de folhas verdadeiras, que surgem após o aparecimento dessas folhas primárias. O tipo de semente do feijoeiro é uma exalbuminosa, então, durante o processo de formação da semente, o endosperma ele é consumido. É uma planta autógama, com flores hermafroditas, e apresenta o fruto tipo vagem. A matéria orgânica do solo é composta por um conjunto heterogêneo de materiais orgânicos, como resíduos vegetais, substâncias orgânicas solúveis, substâncias úmicas. E justamente por conta dessa heterogeneidade dos materiais que constituem a matéria orgânica, eles encontram-se em diferentes graus de decomposição. A matéria orgânica ela é composta por uma fração não unificada e uma fração unificada. A fração não unificada é constituída pelos carboidratos, pelas proteínas, ligninas, ácidos nucleicos, e contribui com cerca de 10 a 15% do carbono orgânico total do solo. Já a fração não unificada é constituída pelas substâncias úmicas e contribui com cerca de 85 a 90% do carbono orgânico total do solo. Então, a partir desses dados, é possível perceber que a grande reserva de carbono do solo é proporcionada pela presença das substâncias úmicas. As substâncias úmicas constituem o produto final da degradação microbiológica e química da matéria orgânica do solo, portanto, é um produto mais estável da matéria orgânica e ela é constituída por diferentes frações: ácidos fúvicos, ácidos úmicos e uminas. Essas frações, elas são classificadas de acordo com sua solubilidade e de acordo com sua massa molecular. Os ácidos fúvicos, eles são solúveis em pH alcalino e ácido. Os ácidos úmicos, eles são solúveis apenas em pH alcalino e as uminas são insolúveis em qualquer pH. Em relação à massa molecular, os ácidos fúvicos, eles apresentam uma menor massa molecular que os ácidos úmicos, e os ácidos úmicos apresentam uma menor massa molecular que as uminas. As substâncias úmicas, elas possuem moléculas bioativas que vão atuar diretamente nos processos fisiológicos e bioquímicos das plantas. Elas podem promover o crescimento vegetal de diferentes maneiras, por meio do estímulo da produção de hormônios vegetais, como auxinas, citocinas, giberelinas. Elas podem aumentar a atividade da enzima gamma-ATPase e, consequentemente, proporcionar um aumento da plasticidade da parede celular e, consequentemente, o crescimento da planta. Podem também melhorar as características do solo, aumentando a CTC, a capacidade de tampão do solo, e promovendo a melhoria da estrutura do solo. Além disso, as substâncias úmicas aumentam o fornecimento de nutrientes para as culturas, justamente devido ao estímulo da enzima gamma-ATPase. Dentre as frações que constituem as substâncias úmicas, os ácidos úmicos é a fração de maior bioatividade, e isso ocorre devido à sua hidrofobicidade.
Os compostos hidrofóbicos presentes nos ácidos úmicos, eles atuam como uma proteção contra a degradação dos biofragmentos ativos. Portanto, preservam esses biofragmentos, podendo tornar-se mais ativos que as outras frações das substâncias úmicas. O principal efeito do ácido úmico nas plantas está relacionado ao desenvolvimento do sistema radicular. Os ácidos úmicos, eles aumentam a quantidade de raízes laterais, de pelos radiculares e de raízes adventícias, aumentando, portanto, o volume do sistema radicular. Isso proporciona um aumento na aquisição de nutrientes pelas plantas, além de favorecer a interação planta-microorganismo, já que vai haver uma maior quantidade de sítios de infecção para esses microorganismos. Além do efeito do ácido úmico no sistema radicular, os ácidos úmicos também podem promover benefícios para a parte aérea das plantas, por meio da biossíntese de carotenoides e clorofilas, aumento do teor de nutrientes nas folhas, aumento da produção de sementes, flores e frutos, aumento da biomassa vegetal, traduzindo todos esses benefícios em aumento de rendimento de grãos, aumento de produtividade. Diversos micro-organismos, eles possuem a capacidade de se associar às plantas, promovendo o crescimento vegetal. E esse crescimento, ele pode ocorrer de diferentes formas. Os micro-organismos benéficos, eles podem atuar no transporte e na mobilização de nutrientes por meio da solubilização de fósforo e fixação biológica de nitrogênio. Eles podem aumentar a área do sistema radicular das plantas, estimular a produção de fito-hormônios, atuar como uma proteção contra patógenos e aumentar a tolerância da planta contra estresses abióticos. Dentre os micro-organismos benéficos, destaca-se alguns que são bastante aplicados na agricultura, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, as rizobactérias promotoras de crescimento vegetal, alguns agentes de controle biológico e os fungos micorrízicos. A fixação biológica de nitrogênio é um processo natural onde organismos procariotos diazotróficos, eles reduzem nitrogênio atmosférico, a amônia, e disponibiliza esses nutrientes às plantas. Já as rizobactérias, elas podem se associar às plantas de diferentes maneiras, estimulando a produção de hormônios vegetais, podem também produzir compostos como antibióticos e siderófilos, que atuam na proteção da planta contra patógenos, além de estimular o crescimento da parte aérea e da raiz. Um agente de controle biológico bastante estudado na aplicação na agricultura são os fungos do gênero Trichoderma. Além deles exercerem controle sobre várias doenças, esses fungos também podem promover o crescimento das plantas por meio do aumento da solubilização de fosfatos naturais e o aumento da aquisição de nutrientes. Já os fungos micorrízicos arbusculares são fungos endofíticos, biotróficos obrigatórios, que se associam de maneira simbiótica e mutualística com as raízes de várias espécies de plantas, aumentando o volume do sistema radicular das plantas e, consequentemente, possibilitando a maior absorção de água e nutrientes, o aumento da tolerância a patógenos e o aumento da tolerância a metais pesados, já que esses fungos eles vão diminuir a translocação desses metais pesados para a parte aérea das plantas. Piriformóspora índica é um fungo endofítico com ação micorrízica. Lembrando que micro-organismos endofíticos são aqueles micro-organismos que habitam o interior dos tecidos vegetais sem causar aparentemente danos aos seus hospedeiros, durante parte ou durante todo o ciclo de vida. Pelo contrário, frequentemente esses fungos endofíticos, eles realizam interações simbióticas com as raízes das plantas, onde ambos são beneficiados, tanto o fungo quanto a planta. Piriformóspora índica é um fungo pertencente ao filo Basidiomycota
e a ordem Sebacenaris. Esse fungo ele foi isolado primeiramente do sistema radicular dessas duas espécies arbóreas, localizadas em um deserto denominado de deserto do Thar, na Índia. Trabalhos científicos têm demonstrado que a associação do fungo Piriformospora indica às plantas podem proporcionar melhoria do crescimento e rendimento das culturas, tolerância a estresse hídrico, salino e osmótico, tolerância a metais pesados, solubilização de fosfato inorgânico e resistência a doenças. O uso combinado de substâncias úmicas e micro-organismos benéficos podem potencializar a promoção do crescimento das plantas. Isso porque as substâncias úmicas, além de atuar diretamente no crescimento e desenvolvimento das culturas, ela também constitui fonte de nutrientes para os micro-organismos. Além disso, as substâncias úmicas elas podem promover mudanças anatômicas e fisiológicas nas raízes, de maneira que favoreça o processo de infecção e sobrevivência do micro-organismo. Canelas e colaboradores, avaliando a influência dos ácidos úmicos na exudação de mudas de milho, eles observaram que os ácidos úmicos alteram o perfil de exudação das raízes, liberando uma série de compostos que interferem na comunidade microbiana presente na rizosfera. Várias dessas moléculas exudadas, elas podem promover a proliferação dos micro-organismos promotores de crescimento vegetal. Como hipótese desse projeto, temos que os ácidos úmicos isolados de vermicomposto incrementarão o crescimento do fungo Piriformospora indica, dependente de uma dose específica, e que a utilização conjunta de ácido úmico e do fungo Piriformospora indica proporcionará incrementos ao crescimento, nutrição, fisiologia e produtividade do feijão comum. O objetivo geral desse projeto é avaliar os efeitos do uso combinado ou não de ácidos úmicos isolados de vermicomposto e do fungo Piriformospora indica sobre o crescimento, nutrição, fisiologia e produtividade do feijão comum. E como objetivos específicos temos extrair os ácidos úmicos de vermicomposto, preparar e manter o inóculo do material fúngico de Piriformospora indica, identificar a concentração de ácido úmico que proporciona o maior crescimento do fungo Piriformospora indica, avaliar as respostas dos ácidos úmicos do fungo Piriformospora indica e da utilização conjunta destes sobre as características morfológicas, nutricionais e fisiológicas do feijão comum, avaliar as respostas dos ácidos úmicos do fungo Piriformospora indica e da utilização conjunta destes sobre a estimativa da extrusão de prótons associada às H+ATPases do feijão comum, e avaliar as respostas do ácido úmico do fungo Piriformospora indica e da utilização conjunta destes sobre a produtividade do feijão comum. Então, para a realização desse experimento, primeiramente será realizada a extração dos ácidos úmicos de vermicomposto. Essa extração será realizada no laboratório multidisciplinar de pesquisa do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, seguindo um protocolo de extração estabelecido pela Sociedade Internacional das Substâncias Úmicas. Os procedimentos para a realização da extração dos ácidos úmicos serão constituídos de algumas etapas. Na primeira etapa, será utilizada 200 gramas do vermicomposto e 2.000 ml do hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, obedecendo então a razão vermicomposto, solvente 1:10. Essa primeira etapa do procedimento de extração tem por objetivo separar os ácidos fúlvicos e úmicos das uminas. E essa separação ocorre porque as uminas são insolúveis em qualquer pH. Então, ao adicionar o hidróxido de sódio na amostra, as uminas elas irão precipitar. Já os ácidos fúlvicos e úmicos são solúveis em pH alcalino.
Então, eles irão solubilizar, formando um extrato solúvel. Na segunda etapa do procedimento de extração do ácido úmico, esse extrato solúvel, constituído pelos ácidos fúvicos e pelos ácidos úmicos, eles serão retirados pelo processo de sifonação e posteriormente serão acidificados com ácido clorídrico 6 mol por litro até atingir um pH na faixa entre 1 e 1,5. Essa segunda etapa, ela tem por objetivo separar os ácidos fúvicos dos ácidos úmicos. E essa separação ela ocorre porque os ácidos úmicos são solúveis apenas em pH alcalino. Então, ao adicionar o ácido clorídrico na amostra, os ácidos úmicos eles irão precipitar. Já os ácidos fúvicos irão solubilizar e formar um precipitado, já que eles são solúveis tanto em pH ácido quanto em pH básico. Na terceira etapa do processo de extração, o extrato solúvel, constituído pelo ácido úmico, ele será retirado pelo processo de sifonação e o ácido úmico será lavado até teste negativo contra cloreto. Esse teste ele é realizado com nitrato de prata e observa-se o aspecto da solução. Se ao adicionar o nitrato de prata, a solução permanece com aspecto turvo, significa que ainda há presença do cloreto. Já se for adicionado o nitrato de prata e a solução apresentar um aspecto translúcido, significa que não há mais a presença do cloreto e o ácido úmico pode seguir para a próxima etapa, que é um processo de purificação e diálise. Nessa quarta etapa, o ácido úmico ele terá o pH ajustado a 7, com hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. Então, esse ácido úmico será condicionado nessas membranas semipermeáveis, como presentes na foto, irão ser colocados em diálise em água destilada, até que a condutividade elétrica dessa solução se iguale à condutividade elétrica da água destilada. O objetivo desse procedimento de purificação é retirar ainda os resíduos inorgânicos que ainda encontram-se nesses ácidos úmicos. E a retirada dessa transferência ocorre por meio do processo de difusão, onde eles migram, de um local onde está mais concentrado para um local onde está menos concentrado. O material fúngico de piriformóspora índica utilizado no experimento, ele será obtido da coleção do Dr. Varma, da Universidade de Imit, na Índia. E a cada 45 dias, será necessário realizar a manutenção da cultura do fungo. Para isso, serão retirados discos de 1 centímetro de diâmetro das bordas das colônias fúngicas, e esses discos eles serão colocados em outra placa contendo um meio de cultura denominado kéfer modificado, que é o mesmo meio de cultura em que o fungo encontrava-se anteriormente. Após a extração dos ácidos úmicos, será feito um ensaio preliminar com o objetivo de verificar a influência do ácido úmico no crescimento do fungo Piriformóspora índica. O objetivo desse ensaio preliminar é encontrar a concentração do ácido úmico que proporcione um maior crescimento do fungo. A partir desse ensaio preliminar, serão realizados 3 experimentos de maneira simultânea. O experimento 1, ele será conduzido durante 30 dias e o objetivo dele é verificar a influência dos tratamentos nas características morfológicas, fisiológicas e nutricionais do feijão comum. O experimento 2, ele será conduzido durante 48 horas e tem por objetivo verificar a influência dos tratamentos na atividade da enzima H+ATPase. E o experimento 3, ele será conduzido durante todo o ciclo fenológico da cultura e tem por objetivo verificar a influência dos tratamentos sobre as características de produção do feijoeiro. O ensaio preliminar, ele será realizado na Universidade de Vila Velha, em parceria com o Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia. Será conduzido no delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições e 6 tratamentos, onde os tratamentos consistirão das diferentes concentrações de ácido úmico: 0,
10, 50, 100, 200 e 400 miligramas por litro. Para a realização desse ensaio, primeiramente serão retirados discos de 1 centímetro de diâmetro das bordas das placas matrizes contendo o fungo. Posteriormente, esses discos eles serão transferidos para a placa de Petri contendo o meio de cultura, 2% de agar-agar e o ácido úmico em diferentes concentrações de acordo com o tratamento. Essas placas, então, serão incubadas em BOD por 15 dias e, após esse período, será analisada a taxa de crescimento fúngico por meio da medição do micélio do fungo. Após esse ensaio preliminar, serão conduzidos, então, os 3 experimentos. Todos esses experimentos, eles terão os seguintes tratamentos. O tratamento controle, onde as plantas receberão somente a solução nutritiva a 1/4 de sua força iônica. O tratamento ácido úmico, no qual as plantas receberão a solução nutritiva 1/4 da sua força iônica, mais a concentração ideal de ácido úmico. O tratamento fungo, no qual as plantas receberão a solução nutritiva 1/4 da sua força iônica, mais os discos do fungo Piriformospora índica nas raízes das plântulas. O tratamento ácido úmico mais fungo, no qual as plantas receberão a solução nutritiva 1/4 da sua força iônica, mais a concentração ideal de ácido úmico, mais os discos do fungo Piriformospora índica nas raízes das plântulas. Esse primeiro experimento, ele será realizado em casa de vegetação, na Fazenda Santa Paula, da UFVJM. Ele será conduzido no delineamento experimental em blocos casalizados, com 5 repetições, sendo cada parcela experimental composta por 4 plantas. Para a realização desse primeiro experimento, primeiramente serão germinadas sementes de feijoeiro em bandejas contendo como substrato areia e vermiculita na proporção de 1:1, devidamente autoclavados. 5 dias após a germinação das sementes, as plântulas, então, serão transplantadas para vasos Leonard. Esse tipo de vaso, ele é confeccionado de garrafa PET, de modo que na parte superior do vaso é adicionado o substrato e posteriormente a planta, e nessa parte inferior do vaso será adicionada a solução nutritiva com a presença ou não do ácido úmico, de acordo com o tratamento. Para os tratamentos que receberão os discos do fungo Piriformospora índica, esses discos eles serão aderidos ao sistema radicular das plântulas no momento da realização do transplantio, de forma que serão adicionados 3 discos por planta. Então, as plantas elas crescerão nesse regime durante 30 dias e após esse período será realizada a análise das seguintes variáveis: a altura de plantas, por meio da distância da superfície do solo até a extremidade da folha. O diâmetro do caule será determinado com o auxílio de um paquímetro. O número de raízes laterais, por meio da contagem das raízes laterais de cada planta. O comprimento da raiz principal será determinado com o auxílio de uma régua milimétrica. O número de folhas, pela contagem de folhas de cada planta. A área foliar e a área do sistema radicular será determinada com o auxílio de um programa computacional. O volume do sistema radicular será determinado com o auxílio de uma proveta graduada, onde será adicionado água nessa proveta até o volume de 500 ml. Posteriormente, as raízes das plântulas serão adicionadas nessa proveta e, por meio do deslocamento da água, calcula-se esse volume do sistema radicular. A massa seca da raiz e da parte aérea, por meio da secagem em estufa até a obtenção do peso constante. Já o teor de nutrientes será determinado por meio de espectrometria de emissão atômica. As trocas gasosas serão determinadas com o auxílio do IRGA. A fluorescência da clorofila A
com a utilização de um equipamento denominado de fluorímetro não modulado, e o conteúdo de clorofila será estimado com auxílio pelo índice SPAD. Esse segundo experimento, ele será realizado no laboratório de pesquisa multidisciplinar da UFJM, e o objetivo dele é estimar a atividade da enzima H-ATPase. Ele será conduzido no delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições, sendo cada parcela experimental composta por 3 plantas. A estimativa da atividade da enzima H-ATPase será realizada pela medição da acidez em solução, onde, primeiramente, serão germinadas sementes de feijoeiro em bandejas contendo como substrato areia e vermiculita, devidamente autoclavados. Posteriormente, será realizado o transplantio dessas plântulas para vasos Leonard, onde elas serão submetidas aos tratamentos durante o período de 48 horas. Após esse período, as plântulas, então, serão colocadas em uma solução de cloreto de cálcio 2 milimolar pH 7 e será feita a medição da acidez dessa solução durante um período de 150 minutos. Após a medição da acidez, será realizada a secagem das raízes das plântulas em estufa e a quantidade de H+, será determinada pela extrusão de H+, por grama de massa seca de raiz. Já o terceiro experimento também será conduzido em casa de vegetação, na Fazenda Santa Paula, da FBJM. Ele será conduzido no delineamento em blocos casualizado, com 5 repetições, sendo cada parcela experimental composta por 2 plantas. Para a realização desse experimento, primeiramente serão germinadas sementes de feijoeiro, essas bandejas contendo como substrato areia e vermiculita, devidamente autoclavados. 5 dias após a germinação dessas sementes, as plântulas então serão transplantadas para vasos de polietileno contendo latossolo vermelho distrófico, previamente adubado e corrigido conforme a análise química do solo. Para os tratamentos que receberão o ácido úmico, esses ácidos úmicos eles serão adicionados em 4 estágios fenológicos diferentes do feijoeiro. Ele será adicionado no momento do transplantio, será adicionado no estágio V3, será adicionado no estágio R5 e no estágio R7. E para os tratamentos que receberão fungo, a adição do fungo ocorrerá da mesma maneira que os experimentos anteriores. No momento da realização do transplantio, serão adicionados discos do fungo ao sistema radicular das plântulas, sendo adicionado 3 discos por plântulas. A umidade do solo será mantida dentro da capacidade de campo, próxima à capacidade de campo, e esse experimento ele será conduzido durante todo o ciclo fenológico da cultura. Posteriormente, serão analisadas as seguintes variáveis: número de vagem por planta e número de grãos por vagem, por meio da contagem, a massa de 100 grãos, onde serão contabilizados 100 grãos de cada parcela, e posteriormente esses grãos serão pesados e terão sua umidade corrigida para 13%, e a produtividade de grãos da parcela. Os dados, então, serão submetidos à análise de variância pelo teste F. Quando significativos, os efeitos das concentrações de ácido úmico do ensaio preliminar serão comparados pela análise de regressão. O ajuste de regressão será efetuado pelo coeficiente ajustado, R2, bem como com a explicação biológica. Já os dados dos 3 experimentos, que são os experimentos posteriores ao ensaio preliminar, eles serão comparados pelo teste de Tucker a 5% de significância, e as análises serão realizadas com auxílio do software estatístico SysVar. Em relação ao cronograma, a revisão de literatura foi iniciada desde dezembro de 2020 e a perspectiva é que ela permaneça até aproximadamente maio de 2022. A extração dos ácidos úmicos foi realizada em dezembro de 2020. O ensaio preliminar
já está sendo realizado agora no mês de abril. Então, a perspectiva é que, a partir desse ensaio preliminar, possa instalar, né, os demais experimentos em casa de vegetação. Então, a partir de maio até aproximadamente agosto de 2021, a estimativa da atividade da gamasa TPase será realizada entre os meses de junho e julho. A coleta de dados será realizada a partir do primeiro experimento, então a perspectiva é que seja de maio até aproximadamente agosto de 2021. A tabulação de dados entre agosto e setembro. A análise estatística será realizada entre os meses de outubro e novembro. A redação da dissertação e artigos científicos a partir do mês de setembro, onde já terá feito, né, a análise estatística, até junho de 2022. A qualificação entre os meses de fevereiro e março de 2022. E a defesa prevista para o mês de junho. Em relação ao orçamento, o custo para a execução desse projeto, desse experimento, o custo estimado ficou em torno de R$ 12.200 e foram considerados, né, as despesas com serviços de terceiros e pessoas jurídicas, incluindo as diárias para participação em eventos acadêmicos e as despesas com a realização de trabalhos e treinamentos em novas técnicas de laboratório, ficando em torno de R$ 2.300. Foi incluído também os custos com a manutenção de equipamentos e despesas com análises, que deverão ser realizadas em outras instituições ou empresas, com um custo estimado de R$ 4.500, e foi considerado também o custo com os materiais de consumo e os custos bibliográficos destinados ao desenvolvimento do projeto, considerando diversos reagentes que devem ser utilizados, em torno de R$ 3.000, e demais materiais de consumo, como materiais plásticos, tubos de centrífuga, tubos Eppendorf, em torno de R$ 1.500, e os custos com materiais bibliográficos, em torno de R$ 900. Bem, muito obrigada. Era isso.